Olá, alunos da professora Tina, tudo bem com vocês? Aqui é o estagiário Robson novamente e eu estou gravando mais esse vídeo para a gente falar um pouco mais sobre frações para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, para a gente falar sobre a representação decimal das frações, a gente precisa lembrar do que são os números decimais, tá? Então, vamos relembrar sobre os números decimais. Bom, pessoal, quando a gente fala de números decimais, né, a gente se refere àqueles números que, que tem, que são desse tipo. Eu vou colocar aqui vários exemplos. Quatro vírgula zero dois, 1,57, 2,150, 3,222, 4,041, 0,005, tá bom? Esses são vários exemplos. Então, o que são os números decimais, pessoal? Os números decimais, eles são números que contêm uma parte que não é inteira. A gente pode ver aqui no primeiro exemplo, né? Eu tenho aqui o 1,25. Nós temos o quê? Temos uma unidade, tá? Temos uma unidade e temos a parte que nós chamamos de parte que não é inteira, essa parte aqui decimal, que é essa parte aqui, tá? Aqui embaixo a gente não tem nenhuma parte inteira nesse 0,51. Temos apenas essa parte decimal, certo? Então, se vocês se lembrarem do vídeo em que a gente falou sobre frações, a gente mostrou para vocês que as frações elas são usadas para representar quantidades que não são inteiras, certo? Então, pessoal, o que acontece? Agora a gente vai ver que para cada número desses, para cada número decimal, existe uma fração que que representa a mesma quantidade, o mesmo valor. Por exemplo, para o 3,21 existe uma fração. Opas. Deixa eu corrigir aqui. Uma fração que o representa. Certo? Bom, também vale o seguinte: a gente pode pegar qualquer fração, como por exemplo, vou colocar aqui a fração 1 sobre 24. Essa é a fração que a gente lê 1, 20, 24 avos. Tá? Essa fração, ela tem uma representação decimal, certo? E é o que eu vou mostrar para vocês na próxima etapa, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai aprender esse novo tema que é a representação decimal das frações. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre a representação decimal das frações, vamos relembrar um pouquinho do que foi que a gente já aprendeu, né, nas últimas aulas, tá bom? Eu vou lembrar aqui para vocês, né, que a gente, no primeiro vídeo, a gente conheceu as frações, né? Então, vou colocar aqui como exemplo. A gente tem aqui a fração 2/3, tá? Eu vou colocar aqui, nós lemos. Ops, deixa eu apagar. Lemos 2/3. Bom, então, essa fração, vocês aprenderam que o número de cima da fração, ele representa o número de partes que eu tomei do todo. Enquanto que o número de baixo, ele representa o número de partes em que o todo foi dividido. Beleza? Então, agora, o que a gente quer mostrar para vocês? A fração, ela tem um outro significado, além desse que eu já mostrei para vocês, tá? A fração, ela tem um outro significado. Qual é esse? A fração, ela também representa uma divisão, tá? Por isso que eu estou colocando aqui que a fração, ela é igual a uma divisão. Ou seja, no caso daquela fração daqui de cima, a fração 2/3, ela também representa o seguinte: 2/3 equivale, é o mesmo que 2 dividido por 3. Certo? Tá um pouco ruinzinho aqui, eu vou apagar, tá bom? Para escrever melhor. 2 dividido por 3. Certo. Vamos lá, pessoal. O tema que a gente vai ver agora é a representação decimal das frações, certo? Bom, pessoal, antes disso, vamos lembrar um pouquinho do que a gente já aprendeu, né? No vídeo anterior, eu mostrei para vocês o que era uma fração, né? Então, por exemplo, lá naquele vídeo eu mostrei qual era o significado que a gente dava a uma fração como essa, por exemplo, 2/3, tá? Eu vou colocar aqui só para a gente sempre lembrar e ir aprendendo, né? Essa fração a gente lê como 2/3.
terços. Tá bom? A gente lê 2 terços, tá? A gente aprendeu que na fração, o número de cima, aqui no caso o 2, ele representa o número de partes que eu tomei do todo. Ou seja, eu tenho um inteiro, né? Algo inteiro que foi dividido aí num número de partes, e desse total de partes eu peguei 2, tá? O número de baixo, como a gente já viu, ele determina, né? Ele indica o número de partes em que o todo foi dividido. Tá? Bom, vou fazer um desenho aqui só para vocês lembrarem melhor, tá? A gente tem, sei lá, aqui eu vou fazer uma circunferência, ela dividida em 3 partes, tá? Dessas 3 partes, eu vou tomar 2 partes, tá? 2 partes estão aqui indicadas em amarelo. Então, o total de partes, né? A gente pode falar a fração que representa a quantidade de partes aqui que estão indicadas em amarelo é a fração 2 terços, tá? Bom, agora o que a gente quer mostrar para vocês é o seguinte: a fração ela tem um outro significado, tá? Eu vou colocar aqui. Então, pessoal, a fração ela também representa uma divisão. Por isso que eu estou colocando aqui o sinal de igual. Fração igual a uma divisão. Eu vou mostrar para vocês, então, no exemplo da fração 2 terços, ela significa o quê? Significa a divisão de 2 por 3. Opa, eu vou apagar aqui para escrever melhor. Então, pessoal, esse é o outro significado que a gente dá para as frações, tá? Eu vou colocar aqui de uma forma generalizada, tá? A gente, em matemática, a gente costuma usar letras para poder representar, assim, quaisquer números. Então, eu vou colocar aqui, suponha que a gente pegue uma fração, tá? Em que eu tenho um número em cima que eu vou dizer que é o A, e um número embaixo que eu vou dizer que é o B, tá? Então, aqui, A e B são números que a gente já conhece, tá? São números naturais, tá? Então, o que significa a fração A, B, tá? A fração A, tracinho B, significa a divisão
de A por B. Muito importante, pessoal, é a gente lembrar o seguinte: esse número, o número que vai aqui embaixo, ele nunca pode ser zero. Isso porque não existe divisão por zero. Tá bom? Então, esse número embaixo nunca vai poder ser zero. Então, uma fração do tipo, como essa aqui que eu vou escrever, vocês nunca vão... não tem nenhum sentido, né? Ops, errei. Desculpa. Bom, isso aqui não tem um significado, tá? Não existe aqui um inteiro que foi dividido em 0 partes. Isso daqui não tem significado. Tá bom? Então, nunca aqui pode ser zero. Bom, pessoal, vamos ver agora algumas frações, tá? E suas representações decimais. Eu coloquei aqui para vocês verem a fração 1/2, a fração 2/5 e a fração 2/8. Como eu falei, cada fração representa uma divisão, né? Ela também representa uma divisão. No caso, a gente tem a divisão do número de cima pelo número de baixo. Nessa primeira fração aqui, eu tenho a divisão de 1 por 2. Na segunda fração, eu tenho a divisão de 2 por 5. Na terceira fração, a divisão de 2 por 8, tá bom? Mais para frente, a gente vai aprender a fazer essas divisões, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês com a calculadora qual é o resultado de cada uma dessas divisões, tá bom? Vamos começar aqui primeiro com a fração 1/2, tá? Vou colocar aqui 1/2 é igual e vamos abrir a calculadora. Tá? Então, eu vou pôr aqui 1 dividido por 2. Já apareceu aqui o resultado, tá? Que é 0,5. Vamos colocar aqui. Agora, vou fazer a divisão de 2 por 5. Na calculadora, 2 dividido por 5. Já apareceu lá o resultado, que é 0,4. Agora a fração 2/8. Fazemos 2 dividido por 8, que dá 0,25. Eu vou fechar aqui a calculadora, tá? Pronto. Então, pessoal, agora nós temos aqui a representação decimal de cada uma dessas frações, tá bom? Eu coloquei mais alguns exemplos, vamos fazer eles também, tá? Vamos começar aqui com a fração 3/4. Na calculadora, 0,75. A próxima fração é 5/20, tá? Só lembrando para vocês, essa fração aqui a gente lê assim, 5/20.
Ops. Pronto, avos. Tá? Vamos ver na calculadora. 5 dividido por 20, 0,25. E por último, a fração 8/3, que é essa aqui. Vamos por 8 dividido por 3, que é igual a 2,666. Essa fração aqui, pessoal, ela é um tipo de fração especial. A gente vai aprender um pouco mais sobre elas depois, tá? Mas a representação decimal dela, a gente tem aqui o que a gente chama de dízima periódica. Esse número 6, ele se repete aqui indefinidamente após a vírgula. Então, a gente tem aqui infinitos 6 depois da vírgula. Por isso que eu vou colocar aqui os 3 pontinhos de reticências, tá bom? É um caso bem especial, a gente vai aprender mais sobre eles depois, tá bom? Vou fechar aqui a calculadora. Vamos voltar. Então, agora temos aqui já a representação decimal de todas essas frações. Bom, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo, tá? Façam as atividades que a professora Tina passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, anotem que nós vamos tentar ajudar vocês depois, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.